no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da impunidade, que anistia quem cometeu irregularidades com o dinheiro do fundo eleitoral, pode avançar hoje na Câmara dos Deputados, mas representantes de 65 entidades da sociedade civil querem barrar a medida que, no entendimento desses dirigentes, joga a corrupção para debaixo do tapete. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. Crescem os movimentos para barrar a PEC, proposta de emenda à Constituição que anistia os dirigentes partidários que nas eleições de 2018, 2020 e 2022 foram responsáveis por irregularidades na administração dos recursos do fundo eleitoral. A PEC, que joga para debaixo do tapete as fraudes cometidas com dinheiro público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais, deve ser votada nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. E antes de chegar ao plenário da Câmara Federal, passa por uma comissão parlamentar especial. O texto une aliados do ex-presidente Bolsonaro e do atual presidente Lula, mas nesse momento começa a enfrentar pesadas críticas de entidades da sociedade civil que se articulam para evitar o avanço da anistia para quem cometeu irregularidades ou fraudes com as verbas do fundo eleitoral. O movimento ganhou corpo e nessa segunda-feira reuniu assinaturas de representantes de 65 entidades que alertam para as consequências de eventual aprovação da PEC. Segundo as entidades, a proposta em questão coloca em jogo milhões de reais de dinheiro público que foram usados indevidamente por partidos políticos, quase metade dos quais não destinaram os valores proporcionais para as candidaturas de mulheres e pessoas negras nas eleições de 2022. As entidades alertam ainda que, se a PEC for aprovada, partidos ficarão isentos das sanções previstas em lei para o descumprimento das regras na prestação de contas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. As entidades alertam ainda, jornalista Beto Almeida, que se a PEC for aprovada, partidos ficarão isentos das sanções previstas em lei para o descumprimento das regras na prestação de contas. A lista dessas entidades que estão se movimentando contra a proposta de emenda à Constituição inclui a Transparência Partidária, a Transparência Eleitoral Brasil, o Observatório de Violência Política contra a Mulher, o Movimento Mulheres Negras Decidem, o Instituto Vladimir Herzog e o PSDB Mulher Nacional. De acordo com essas entidades, poucos foram os partidos que orientaram pela retirada da PEC da pauta. Inclusive, de acordo com a nota, partidos que se colocam como defensores das mulheres e da população negra parecem não se importar com o descumprimento de políticas afirmativas e votaram pela permanência da PEC da anistia na pauta. É um assunto que tramita sem muito estardalhaço, um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça, e se essa PEC, proposta de emenda à Constituição, for admitida hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, vai entrar em tramitação em uma comissão parlamentar especial e em seguida para o plenário. Em tudo isso, Beto Almeida, perdoar, anistiar quem cometeu irregularidades e fraudes com o dinheiro da Justiça Eleitoral, do Fundo Eleitoral, nas eleições de 2018, 2020 e 2022, é um exemplo do que se pode chamar de retrocesso, atraso e desestímulo para quem ainda sonha com uma política melhor, mais equilibrada e menos desonesta. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. É tudo isso que você disse, só que tem uma coisa que a gente tem que olhar, o que os partidos entendem sobre essa questão, Luzenor. O que o Congresso está tentando com apoio aí que vai de partidos de esquerda, de partidos de centro, de direita. Aqui não tem diferenciação ideológica. O que o Congresso e os partidos estão tentando é repetir aquela mesma estratégia que foi adotada em abril de 2022, quando foi aprovada a emenda à Constituição, que também perdoou os partidos que não usaram os recursos destinados às campanhas femininas, Luzenor, nas eleições de 2020.
eles não utilizaram nas eleições de 2020 aquela cota mínima de 30% do fundo eleitoral, e em 2022 veio aquela estratégia que foi votada, e agora o que está tentando fazer é uma extensão, ou seja, alongar o perdão para a eleição de 2022. Então, na realidade, é isso o que os parlamentares estão tentando fazer, independente dessa, vamos dizer o seguinte, dessa revolta da sociedade, dessa articulação das entidades. E eu vi aqui uma declaração do Paulo Magalhães, que é do PSD da Bahia. Ele é autor desse texto que dá o perdão, tá? Olha essa frase dele, entre aspas aqui. Ele diz o seguinte, que os partidos, Zenor, tiveram dificuldade em se ajustar às regras. Por isso que ele está argumentando que esse é um problema que precisa ter urgência e que precisa ser sanado. Quando ele fala urgência que precisa ser sanado, é porque tem multas para serem pagas. E a gente não pode esquecer aqui um detalhe. Você lembra que para as eleições de 2022, nós tivemos uma cifra, um dinheiro recorde do fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais para os partidos bancarem as suas campanhas políticas. Dinheiro público do Zenor, meu, seu, de todos os trabalhadores, para eleger os candidatos, tanto às casas legislativas quanto aos executivos. E o dinheiro simplesmente, está aí a dificuldade em comprovar que foi acertadamente usado. Para você, ouvinte e internauta, entender melhor, a legislação eleitoral estabelece que 30% dos recursos do fundo partidário para manutenção das atividades do dia a dia de um partido político, assim como 30% dos recursos do fundo eleitoral, devem ser usados para fortalecer a presença das mulheres na política. No caso do fundo eleitoral, financiamento de campanha, ou seja, a cada R$1, 30 centavos devem ser destinados para a campanha de uma candidata à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Poder Legislativo. Ou seja, dos 5 bilhões de reais citados pelo Beto, 5 bilhões e 800 milhões de reais, pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais deveriam ser destinados em todo o Brasil para o financiamento de campanha de mulheres. Aí os partidos usam esse argumento, que embasaram esse texto aí lido pelo jornalista Beto Almeida, atribuído ao deputado federal Paulo Magalhães, da Bahia, que é um dos autores dessa PEC. Os partidos ou os dirigentes partidários têm o argumento de que não existe em número suficiente mulheres para preencher as vagas exigidas pela legislação eleitoral. Daí esse malabarismo para desviar os recursos que devem ser, repito, usados exclusivamente para as campanhas femininas. E surgem, nesse caso, as chamadas candidaturas laranjas de mulheres que se submetem a esse papel de deixarem o nome ser usado para compor chapas às eleições proporcionais, no caso, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Beto Almeida, esse argumento de que não tem mulheres suficientes para preencher as vagas, que as mulheres estão desestimuladas para entrar na política, retrata tão somente, Beto Almeida, o machismo impregnado na prática e no discurso político de quem faz política partidária, política eleitoral ao longo da nossa história. Se nós, a cada eleição, não temos mulheres para o preenchimento desses 30% de vagas destinados ao público feminino, vagas destinadas, que os partidos tenham a preocupação de, a cada 4 anos, começar a preparação, campanhas de estímulo à entrada das mulheres na vida pública, na vida parlamentar, na vida política. Não dá para prevalecer esse machismo que é uma das características da sociedade brasileira e principalmente da política. O machismo é tão grande, Beto, que quando em determinados momentos se fala sobre a abertura de espaço para as mulheres, o estímulo vem para quem está sob o mesmo teto, neutralizando assim o estímulo para mais mulheres, mais jovens mulheres entrarem na vida pública do país. Pura verdade. E aí é que tá. Eu pergunto os institutos, por exemplo, de estudos que os partidos mantêm. No caso do PT tem o Instituto Perseu Abramo, todo partido político tem o seu instituto. Por que não estimulam exatamente essa formação de lideranças jovens, de lideranças femininas? Os partidos têm inclusive verba para isso. Porque o machismo não deixa, Beto, porque os homens continuam com essa linguagem de dizer o seguinte: esse espaço é nosso e vamos manter assim. Pelo menos
A gente não escuta uma declaração clara de um líder partidário nesse sentido, mas os atos, as ações e as atitudes são nessa direção. Agora, Luziano, eu não gosto também de colocar as mulheres muito na condição de vítimas nesse caso específico. Mas eu não as coloco também na Não, quando você coloca só sobre o machismo, porque eu acho que as mulheres também, hoje, quando elas querem, elas têm protagonismo em tudo. Eu não vejo mais muita diferença, basicamente, entre homens e mulheres hoje. A mulher hoje, se ela quiser, é lutadora de MMA, é motorista, ela é o que quiser ser. Mulher mas hoje, homem, não tem muita diferença, não. Para mim que eu estou fazendo esse discurso da vitimização, não. Não, eu estou só colocando, não estou dizendo para você não, entendeu? Eu estou dizendo, Beto, que os partidos recebem a cada ano... Agora, isso aí é uma aberração. Expressiva aí eu concordo. Para muitas atividades. E nesse conjunto de dinheiro, tem lá 30% dos recursos devem ser utilizados para estimular as mulheres, os negros a entrarem na política. E por que os partidos não usam esse dinheiro da forma correta? É porque há desinteresse e outras prioridades. Daí surge a cada ano uma proposta de perdão a quem comete irregularidades. A PEC que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional é imoral e une de A a Z. Aqui não tem questão ideológica. O PT, por exemplo. Todos estão interessados em jogar para o debaixo do tapete essa corrupção ou essas irregularidades, essas fraudes cometidas com mulheres candidatas laranjas, com uso indevido dos recursos do fundo eleitoral. Só para fechar, o PT, por exemplo, tem 12 parlamentares que dão aval a esse projeto de anistia para os partidos que não aplicaram o dinheiro corretamente. Um dos que dão apoio é o líder do governo na Câmara, o cearense, José Nobre Guimarães. Mas tem gente também do PSB, e aí sim, aprovado tem aí. PSDB, tem MDB, PSDB, União, MDB, todos tem de os estados. Tudo, todo PL. Caso chegar ao plenário aí, vai chegar, essa aprovação vai ter que ser 3/5, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Então não vai ser muito difícil não, 308 votos. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos conversar, Luziano, sobre esse reajuste dos servidores públicos, que o Marcos já leu aí, mas também sobre a visita do presidente Lula, sexta-feira aqui ao Ceará. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.